Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Sou o pesquisador Marcos Lopes e nesta série estamos tratando sobre um vídeo que se encontra na internet com o título Como Travar um Calvinista? Bem, está sendo analisado de uma maneira bíblica e também através das regras da hermenêutica. Bem, no vídeo anterior nós estávamos trabalhando a ideia sobre termos uma visão global da Bíblia e não somente partes da Bíblia, mas uma visão global. Bem, analisando o primeiro vídeo do pastor Elias Soares, na parte 1, sobre os 54 segundos, onde ele fala sobre o seguinte, são palavras do pastor Elias Soares. Depois de Dort, muitos pastores de confissão arminiana foram exilados, outros perderam as suas igrejas e outros chegaram a serem martirizados por conta de sua confissão. Bem, então nos 54 minutos do primeiro vídeo nós vemos essa declaração do pastor Elias Soares, onde ele diz que foram, no caso, os remonstrantes expulsos ali de Dort, né? Até eu já participei de umas conferências onde o pastor Vailat também ele mostra ali uma figura, né? uma pintura onde carroças eram retiradas ali com famílias inteiras de Dort. Bem, o que devemos observar é que, de fato, os protestantes haviam saído de Roma, da Igreja Católica Romana. Sendo assim, era inadmissível para eles ter que retornar, né, através dos remonstrantes para doutrinas católicas. Então, por exemplo, já tinham se libertado do livre-arbítrio e vai agora voltar para o livre-arbítrio. Então, de fato, os 5 pontos do calvinismo foram respostas aos 5 pontos dos remonstrantes, ok? Então, de fato, eles tiveram que sair daquele local, porque para eles era vamos dizer assim, de certa forma, um ultraje ter que voltar para doutrinas romanas. É lógico que não estamos aprovando o que aqueles cristãos fizeram naquela época, ou seja, ter que expulsar aquelas pessoas de lá. Mas nós temos que entender que eles estavam no século XVI, em um período onde ainda nem existia a palavra nos dicionários, a palavra tolerância, certo? Isso foi formulado lá na frente, né? Por alguns filósofos, né? Mas o que acontece é o seguinte, sobre crentes, né, pastores serem martirizados por conta de sua confissão, é algo que eu ainda não li. Pode ser que exista. Afinal de contas, onde existe ser humano, existe falhas, né? Existe pecados e tudo mais. Agora, eu sei de uma coisa, que se todas as seitas elas defendiam livre-arbítrio, inclusive a Igreja Católica Romana, logicamente, eles não poderiam estar juntos ali com os protestantes, que tinham reformulado suas doutrinas, né, bíblicas para as pessoas serem livres de enganos. Eu tenho um vídeo também que eu vou deixar um link aqui embaixo, onde eu mostro e apresento de que todas as seitas, sem exceção, elas acreditam no livre-arbítrio. As seitas acreditam que o homem decide, no final das contas, o seu caminho. Tenho também uma refutação à graça preveniente, que também é um remendo na graça, né? Mas não é algo encontrado no Novo Testamento grego cristão, né? Então, queridos, analisando também o 1 minuto e ponto 9 do primeiro vídeo do pastor Elias Soares, ele diz o seguinte, né? Dos 5 pontos de Dort, apenas 4 continuam sendo temas de acalorosos debates, polêmicas e controvérsias. São eles a eleição incondicional. O pastor Elias erra novamente quando diz que só este ponto é temas de debates, pois todos os pontos que foram entrar em atrito ali, os pontos do monergismo e os pontos do arminianismo, até hoje eles são discutidos e são muitos discutidos, ok? Quando foram convocados ali os delegados em Dordrecht, na Holanda,
para ser feito ali o debate ser feito ali o sínodo de Dort, né, nós percebemos que os teólogos reformados tiveram que, em certo momento, expulsar ali do plenário muitos remonstrantes, por causa da ignorância com que estava sendo feito aquele encontro. Ou seja, muitos deles não admitiam, né, assim como hoje também, se você quiser ter amizade com uma pessoa, pode falar sobre qualquer assunto, menos o assunto da eleição e da predestinação. Caso contrário, você vai ter debates acalorosos. E é o que aconteceu naquela época, né? As pessoas alguns se exaltaram e foram tirados ali da cerimônia, né? Do que estava acontecendo. Bem, eles foram colocados, os remonstrantes, como hereges, e as doutrinas que foram estabelecidas por eles como heresias, né? E são somente ressuscitadas com força, né, essas doutrinas dos remonstrantes, no final do século XIX e no início do século XX, por meio do pentecostalismo, ok? Então, de lá para cá tem sido discutido, né, de uma maneira bem acalorosa por todo o tempo da história, e não somente o ponto em que o pastor Elias coloca como a eleição incondicional. Ele faz, dos 2 minutos e 23, uma pergunta. Segundo Pedro capítulo 2, verso 1, ele pergunta o seguinte: se Cristo morreu apenas pelos eleitos e não por toda a humanidade, e aquele que foi salvo pela graça não perde a salvação, como responder à passagem de 2 Pedro capítulo 2, verso 1? E ele continua dizendo: temos aqui uma prova ululante, certo? E clara que a expiação é ilimitada e que Cristo não morreu somente pelos eleitos, mas morreu por toda a humanidade. Nos 13 minutos, ponto 50, ele diz o seguinte, que o salvo é alcançado por Cristo e ele corre o risco de perder a salvação, né? Então, ele diz o seguinte: é claro que eu já posso imaginar que alguns calvinistas estão de cabelo em pé, assustados e aterrorizados. Bem, eu gostaria de informar que eu não sou esse tipo de calvinista que fica aterrorizado, amedrontado, de cabelo em pé, né, por saber de que os arminianos acreditam em perda de salvação, né? Por muito tempo eu já sei disso e também é notório que eles acreditam na perda da salvação. Mas devemos entender que não podemos formular dentro das Escrituras uma doutrina em cima apenas de um versículo. A gente não pode ignorar o contexto, como eu já disse, imediato e o contexto remoto, tá? Porque senão eu vou negar o restante da Bíblia Sagrada. Quando ele diz que alguém pode perder a salvação, temos que entender que a salvação é algo que não se perde. Você descobre isso quando examina a Bíblia Sagrada. Até porque a salvação não é algo que você conquistou, mas é algo que Deus conquistou por você. E o pastor Elias Soares, nos 5 minutos e 23 do seu vídeo, ele diz que vai surgir falsos mestres, né? Vai surgir heresias destruidoras, conforme está escrito nas Escrituras, o verbo grego apoleia. Em 6 minutos e 29, ele diz que o soberano Senhor vem do grego despostas, tá? É uma referência clara ao Senhor Jesus Cristo. Bem, eu vou explorar essas questões gregas mais para frente, tá bom? Sobre essa questão de Kyrios e de despostas, tá? Vamos ver aí de quem realmente está falando ali o texto e a gente pode ver isso futuramente. Mas, nos 7 minutos e 30, ele diz que o verbo significa regenerar, aliás, renegar, significa asgorá santa, que vem de agoraço. Vem de eu resgato, ou resgatar, né? Ou seja, em outras palavras, que essas pessoas foram resgatadas por Cristo, eles foram comprados por Cristo, logo nasceram de novo. Não se trata de pessoas que não conheceram a salvação. Não se trata de pessoas perdidas, mas de pessoas que foram resgatadas pelo Senhor, que de certa forma foram compradas pelo Senhor, eram pessoas salvas, mas que estavam assumindo o papel de falsos mestres e agora ensinavam heresias destruidoras. Nos 8 minutos e 49, ele fala sobre o termo agorazo, né, que não aparece somente em 2 Pedro capítulo 2, verso 1, mas também em 1 Coríntios 6 e 20 e também 7 e 23.
Bem, nos 7 minutos e 23, ele diz que confirma então o preço que essas pessoas foram compradas, aponta que os falsos mestres, eles não eram perdidos, mas salvos e comprados, tá? A gente vai explorar isso também futuramente. Bem, no seu vídeo 2, continuando o seu estudo, ele diz nos 2 minutos e 33, você verá nesse texto como travar um calvinista. Esse texto deixa de fato um calvinista travado. Ou seja, quando ele fala lá de 2 Pedro capítulo 2, verso 1, ele está falando de pessoas que vão se apostatar da fé. Ok? Então, mais para frente, nos 4 minutos e 17 do seu vídeo, ele diz que alguns, na tentativa de escapar da verdade, que esses mestres foram resgatados por Cristo, e ele faz ali uma apologia em cima disso. Mais à frente, nos 5 minutos e 36, ele usa o comentário, do reformado Simon, né? E este documentário de um presbiteriano, ele usa aqui as páginas 376, 377, e ele mostra o livro e mostra as suas anotações. Entretanto, ele fica muito feliz, eu percebo que o pastor Elias, os olhos até brilham, fala, olha, tá vendo? O autor aqui está falando sobre os falsos mestres da maneira como eu acredito, como eu penso. Só que o pastor Elias, ele acabou não lendo toda a página e o complemento do raciocínio, que está logo aqui abaixo. Eu não sei qual é o motivo que ele esqueceu de ler aqui abaixo. Mas aqui abaixo nós vemos que o autor não coaduna com a perda de salvação, ok? Mas ele chega a dizer o seguinte, olha, se Jesus tivesse dado a esses mestres vida eterna, eles não teriam se desviado. As Escrituras ensinam claramente que aqueles a quem Jesus deu a vida eterna jamais perecerão. E usa os versículos, né, de João 10 e 28, João 8, 29 a 30, ok? Apesar da morte de Cristo ser suficiente para redimir o mundo todo, sua eficácia só pode ser vista no povo escolhido de Deus. Os falsos mestres receberam a graça salvífica de Deus? Uma pergunta. Ao que parece, não, pois repudiaram a Cristo. Se observarmos as palavras renegando o Senhor, que os resgatou, à luz do contexto mais amplo, descobrimos uma pista. Notamos que, em certa ocasião, esses falsos mestres confessaram o nome de Cristo, pois afirmaram conhecê-lo, bem como os caminhos da retidão, conforme está em 2 Pedro, capítulo 2, verso 20 e 21. Eles afirmaram que Jesus o havia comprado, mas acabaram rejeitando Cristo e deixaram a comunidade cristã. Como João escreve, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. 1 João 2,19. Ver também Hebreus capítulo 6 e capítulo 10. Desse modo, sua negação de Cristo mostrou que não eram redimidos. Então, embora o pastor Elias tenha comentado toda essa página e até achando que o autor estivesse casando com as suas ideias, na verdade, ele deixou de ler completamente o texto. Eu não sei o porquê, tá? Mas, realmente, Simon não concorda com a interpretação do pastor Elias. Bem, então, ele chega a comentar e conclui dizendo o seguinte, nos 10 minutos e 25, à luz de 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, desta verdade insofismável fica provado o quê? O pastor Elias diz que fica provado duas coisas. Primeiro, a expiação não é limitada, ou seja, ela é ilimitada porque o sacrifício de Cristo alcançou esses falsos mestres, que agora se perderam e se apostataram. E o segundo ponto é que esta passagem de 2 Pedro 2:1 demonstra de uma forma clara que uma vez salvo, você não será sempre salvo. Você corre o risco de perder a salvação e ir para o inferno. Então, no próximo vídeo, nós iremos esclarecer esses detalhes que o pastor Elias Soares comenta, a sua análise do que ele faz, e nós vamos prosseguir, então, no próximo estudo, para ver se, de fato, a perda de salvação ela pode ser sustentada pelas Escrituras Sagradas. Deus abençoe grandemente, fique na paz e até o próximo vídeo.